Bom, vamos lá para mais uma aula e agora o negócio começou a ficar mais interessante. A gente vai começar a falar uma sequência de aulas sobre esteroides anabolizantes. A gente vai trazer, claro, toda a parte farmacológica, a parte da fisiologia, tá? A gente vai trazer a questão dos efeitos adversos e vamos trabalhar também, claro, né, tratar aqui sobre cada um dos esteroides anabolizantes, pelo menos os principais. O intuito aqui é basicamente e principalmente trazer um senso crítico, ou seja, trazer algumas informações mais baseadas na literatura científica, mais baseadas naquilo que a gente tem de melhor, né, para que vocês que estão assistindo comecem a ter maior bom senso, não apenas recebam as informações, que hoje a gente tem tudo quanto é lado, e repliquem. Não, vocês vão receber as informações e vão falar, ó, isso aqui não faz muito sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui o cara está superestimando, isso aqui o cara está subestimando, isso aqui o cara está mentindo, né? Então a gente tem que ter esse senso crítico. Por isso essas aulas, né? São aulas extremamente interessantes. Inclusive eu tenho um e-book sobre esteroides anabolizantes, eu vou tentar deixar aqui na descrição, tá? Porque realmente é um assunto que está muito na atualidade, né? A gente tem um hype hoje do fisiculturismo e, bom, hoje é mais comum, né, digamos assim, você encontrar uma pessoa que realmente utilize o hormônio do que uma pessoa que não utilize. Assim, eu falando mais comum, mas é porque hoje banalizou tanto que é comum. É o que as pessoas escondiam antes, hoje elas têm, às vezes, até orgulho em falar, não é? Então, vamos começar essa parte 1 da farmacologia. A gente vai trazer conceitos básicos aqui. Para vocês entenderem sobre esteroides anabolizantes, você tem que saber alguns conceitos básicos que a gente vai tratar nessa aula. E quais são eles? Então, a gente vai trazer aqui os conceitos básicos de farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, conceito de biodisponibilidade. A gente vai falar aqui sobre da biodisponibilidade, se é intravenoso, se é oral, qual é a diferença, tem realmente diferença em termos de biodisponibilidade, o que é a biodisponibilidade, né? Janela terapêutica seria a concentração na qual o fármaco realmente ele vai fazer o efeito desejado, tá bom? Pico plasmático, tempo de meia-vida. Pô, o que é um tempo de meia-vida? Provavelmente vocês já escutaram, tal substância tem um tempo de meia-vida de 8 a 10 dias. O que é isso? O que significa? O que é um empilhamento de substâncias, né? A diferença entre efeito colateral e efeito adverso. Você sabe o que é um efeito colateral? Qual é a diferença para um efeito adverso? Existe diferença? Questão de antagonistas e agonistas, a gente vai tratar aqui, isso aqui é muito importante. A gente vai tratar, por exemplo, de um SERM, né, que é o modulador seletivo do receptor de estrogênio, bem conhecido, o tamoxifeno, que é um antagonista do receptor de estrogênio na mama. Então, como é que ele atua? Isso aí é importante a gente entender, tá? Até porque quando a gente for falar das questões mais detalhadas, específicas, tem que ter esses conceitos básicos. E o efeito primário e o efeito secundário. Vamos começar, né, com conceitos básicos em farmacologia. Antes de qualquer coisa, eu esqueci de falar, mas para quem não sabe, minha primeira graduação foi em engenharia química, então lá a gente vê bastante química orgânica, química inorgânica, a gente tem algumas matérias, inclusive eletivas eu fiz na parte de farmácia, então isso ajuda muito a ter um entendimento maior sobre o assunto, principalmente nessa questão química, tá? Que é onde realmente faz a diferença. Então o que é a farmacologia? Ela é a ciência que estuda o efeito das substâncias químicas no organismo. Substâncias químicas, entendam, não só apenas um fármaco de farmácia. Tá? Se você está tomando um manipulado, né, que é natural, né, a farmacologia vai estudar. Por quê? Ele vai tentar entender como essas substâncias vão interagir com sistemas biológicos para produzir efeitos terapêuticos ou adversos. Terapêutico normalmente é aquele desejado que a gente quer, e os adversos são aqueles que a gente não quer que aconteça. Tá? Ou que a gente não espera que aconteça, mas se acontecer tem um benefício. A gente vai tratar um pouco sobre isso. Tá? E a farmacologia ela é dividida em duas áreas. A farmacocinética, que vai praticamente falar sobre o caminho que o fármaco percorre no interior do nosso organismo. E aí eu deixei até aqui o LADME, né, que é bem conhecido. Seria o quê? Farmacocinética vai estudar liberação, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Então, basicamente, né, não só isso, mas a gente vai tratar muito sobre esteroide anabolizante, que é o nosso intuito aqui. Então, basicamente, a farmacocinética vai falar sobre isso aí, tá? Nesse sentido, nesse contexto. A farmacodinâmica. Já a farmacodinâmica, ela vai trabalhar os efeitos fisiológicos do fármaco. O que ele vai fazer no nosso organismo.
tá? Mecanismo de ação, aí vem pico plasmático, tempo de meia-vida, relação entre efeitos desejados e efeitos indesejados, questão de antagonista, efeito primário, secundário. Então é isso que a farmacodinâmica vai estudar, tá? Começando sobre a farmacocinética, como eu falei do LADME, né, que é, deixa eu pegar aqui a canetinha, que é a parte da liberação, da absorção, distribuição, metabolização e excreção. Como é que seria isso? Bom, vamos dizer que a pessoa tomou lá o seu comprimido de hemogenin, tá? Já que a gente está falando de esteroide anabolizante, vamos lá. Ah, mas eu não sei o que é hemogenin. Não, relaxa, tá? É só para a gente entender, um fármaco. Tá? A gente vai falar aqui do hemogenin porque quem já conhece já vai entendendo mais o assunto de uma forma mais prática. Então a gente vai tomar, no estômago ele vai ser liberado, tá? E vai ser absorvido aqui no nosso intestino. E a gente vai ter o fármaco livre na circulação. Esse fármaco livre na circulação, tá? Ele está lá, ele pode estar na forma livre ou ligado à proteína, tá? Vou dar um exemplo, a testosterona, ela pode estar na forma livre, na forma ligada à albumina ou na forma ligada ao SHBG, tá? Que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Então, ele pode estar ligado a proteínas ou na forma livre, tá bom? Estando aqui, ele pode passar pelo seu metabolismo, tá? No caso aqui do hemogenin, ele iria para o metabolismo de primeira passagem, tá? E aí voltaria para a corrente sanguínea e aí ele poderia entrar o quê? Então a gente já falou de liberação, absorção, distribuição, metabolização, tá? Não necessariamente é nessa ordem, tá? Não é direto assim, isso aqui é só em termos contextuais, porque muitas vezes pode ter a liberação, a absorção, a metabolização e depois a distribuição, ou a distribuição depois a metabolização. Não são todos os fármacos que são metabolizados ao mesmo tempo, ou seja, entra uma concentração, X vai ser metabolizado e Y vai ser distribuído. Então, eu quero que você entenda dessa forma. Mas, termos didáticos, beleza? Então, liberou no estômago, absorveu no intestino, metabolizou no fígado, está na corrente sanguínea. Ele pode ir para o lugar de ação terapêutica. O que é isso? Lá no músculo, eu quero que o músculo vá lá e cresça. Ou ele pode vai para um local de ação inesperada. Bom, o que seria? Coração. Não quero que ele vá para o coração, não quero que vá para a próstata, por exemplo. Tá? Que isso pode acontecer. E após aquilo que sobra, os metabólitos, eles são excretados. Entendeu? Mais ou menos? Então, liberação, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Ele pode agir em local de ação terapêutica, que é aquilo que a gente quer, e local de ação inesperada. Essa parte dos reservatórios teciduais para a gente não vai interferir agora nesse momento. Tá? Ok. Vamos para outro conceito extremamente importante, que eu até conversei agora sobre hemogenin. Metabolismo de primeira passagem. O que é o metabolismo de primeira passagem? A gente vai tratar muito disso aí na questão da via de administração oral, os comprimidos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente ingere, ele vai ser, como a gente viu, metabolizado aonde? No estômago. Do estômago ele vai para o intestino, onde ele vai ser o quê? Absorvido. E ele vai ser absorvido, tem uma veia aqui, que é a veia porta-hepática, que é a comunicação do intestino com o fígado. Então, o fármaco ele é absorvido e passa no fígado para ser metabolizado para depois distribuído. Isso a gente chama metabolismo de primeira passagem. O que acontece no metabolismo de primeira passagem? Parte do fármaco pode não ir para a corrente sanguínea. Tá bom? Então, consequentemente, o que acontece? Se eu estou ingerindo uma dose X, esperando que essa dose chegue, por exemplo, no local de ação terapêutica, que seria no músculo, parte vai ser perdida. E aí o que acontece? Ou eu tenho que tomar dose a mais, tá? Ou então eu tenho que fazer algum mecanismo para que esse fármaco se torne mais resistente. E aí que veio a alteração na molécula de testosterona, que a gente vai ver, a gente não vai ver nessa aula, vai ver na próxima, que é a 17-alfa-alquilação. Então, eles colocam um grupamento alquil, tá? No carbono 17, e esse grupamento alquil no carbono 17, ele vai fornecer
ele vai fornecer uma maior resistência ao metabolismo de primeira passagem. O que isso significa? Permite que mais fármacos passe para a corrente sanguínea, ou seja, atravesse o fígado, uma maior concentração, e vá para a corrente sanguínea para o local de ação terapêutica. Isso é interessante, com certeza, isso é muito interessante. Entretanto, isso leva a uma maior hepatotoxicidade. O que isso quer dizer? Isso vai forçar mais o fígado a trabalhar. E isso não é legal. A gente sabe que isso a médio e longo prazo, isso não é legal. Ah, mas o fígado regenera 30%. Não, mas não é assim. Até porque esse fármaco ele vai para a circulação e ele vai passar outras vezes no fígado até ser metabolizado. Então, isso vai forçar mais o fígado. Beleza? Entendeu a questão do metabolismo de primeira passagem? Quando vocês ouvirem alguém falando, 17 alfa-oxalado, oral, mais hepatotóxico, então tem relação com isso aí. Biodisponibilidade, que a gente falou bastante agora. A biodisponibilidade é a taxa e a extensão com que o fármaco administrado alcança a circulação sistêmica. A gente já viu que a oral, por exemplo, ela pode não ser 100%. Por quê? Porque ela vai ser metabolizada no fígado. Beleza? Então, eu trouxe aqui uma tabela com a diferença das vias de administração. Olha a intravenosa aqui, ó, biodisponibilidade de 100%. Por que é 100%? Porque ela já vai direto para a corrente sanguínea. Então, por isso que é 100%. A intramuscular já pode ter uma perda. A subcutânea pode ter uma perda. Olha a oral, de 5% a 100%. Então, olha a variação como é grande. Se a gente for pegar a primobolan, que é a metenolona, a gente tem na forma de comprimido e a gente tem na forma... Caraca, velho, eu quero... Pronto, na forma injetável, tá? Beleza. Em comprimido, normalmente ele vem com acetato de metenolona. Na forma injetável, normalmente ele vem com enantato de metenolona. A gente vai ver a diferença de ésteres, tá? Bom, o que acontece? O acetato de metenolona, ele tem uma biodisponibilidade oral, né? Ou seja, a primobolan oral de 10. Eu preciso de uma canetinha urgente para ficar mais entendível isso aqui. 10 a 30%. Ok? E é injetável, de 75% a 100%. Consequentemente, eu preciso tomar uma dose muito maior de comprimido para poder atingir uma dose igual daquilo que eu estou injetando. Ou seja, eu quero uma média de 60 miligramas, pensando numa mulher, né? Mas vamos falar de um homem. 300 miligramas. Homem não usa oral, né? Nunca vi. Então, mulher, 60 miligramas de metenolona por semana, tá? Então, se ela vai tomar 60 miligramas de metenolona por semana, aqui vai ser uma quantidade menor, aqui eu vou ter que utilizar uma quantidade muito maior de comprimido, porque se a disponibilidade é de 10 a 30%, eu quero que chegue naquela dosagem da via intramuscular. Entendeu a diferença? E aí tem diferença também entre a via oral, por exemplo, a biodisponibilidade da primobolan oral é 10 a 30. Já a da estanozolol oral é muito maior. Por conta da 17 alfa-alquilação. Ah, mas a primobolan não tem a 17 alfa-alquilação? Não tem. Lá é diferente. Lá tem foi inserido um carbono ali no carbono 1. E aí promove esse efeito que ele pode ser utilizado pela via de administração oral. Mas ele não tem a resistência, né, da 17 alfa-alquilação. Tá bom? Isso aí só trazendo um pouco daquilo que a gente vai falar na frente, mas para vocês entenderem o contexto aqui nesses termos que a gente vai utilizando. Então, a biodisponibilidade depende da via de administração, da solubilidade do fármaco, se é hidrofílico ou lipofílico, né? Ou seja, se ele é hidrofílico, ele tem afinidade com a água, lipofílico, afinidade com gordura, a instabilidade química, então tudo isso vai vai estar alterando a biodisponibilidade ali da substância química. Entrando no conceito de janela terapêutica, tá? O que é? É a concentração plasmática do fármaco e vai ter o efeito desejado. Ponto. Então, se eu tomar uma dosagem menor do fármaco, eu não tenho o efeito desejado. Se eu tomar uma dose muito maior do fármaco, eu posso ter o efeito desejado, mais uma resposta adversa. Tá? Então, existe uma concentração ótima do fármaco, de forma que a gente ingira, né? Utilize o fármaco, ele fique dentro da janela terapêutica, ele faça aquilo que a gente deseja, não é? E depois caia. Se passar
tomar muito. Aí vem a questão dos efeitos colaterais adversos, tá? Ah, então como é que funciona isso? Vou dar um exemplo, um antibiótico. Ah, toma de 8 a 8 horas. Por quê? Porque ele atinge a janela terapêutica, quando ele vai descendo, eu já tomo outro. E aí eu mantenho a concentração do fármaco dentro da janela terapêutica. A mesma coisa a gente vai ver com o uso de hormônio, que principalmente para TRT. A gente tem o tempo de meia-vida, que a gente vai falar, isso tem relação com o tempo de meia-vida, e a gente vai respeitando o tempo de meia-vida justamente para a gente manter lá a testosterona dentro da faixa terapêutica, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que tomar, normalmente quando é prescrito o fármaco, a gente tem que tomar na quantidade que o médico indica, porque se a gente tomar mais, né, ou no intervalo menor de tempo, a gente pode ter uma resposta adversa, um efeito colateral, aquilo que a gente não deseja. Tá ok? E aí, a gente falou de janela terapêutica, tá até aqui. A gente vai entrar na questão do pico plasmático, o tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que leva para a concentração plasmática do fármaco atingir a metade da concentração. Então, tanto é que o tempo de meia-vida é igual a essa fórmula, tá? É igual a concentração inicial, tá? Eita. Dividido por 2 elevado a n, tá? N é igual ao número de meia-vidas. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu coloquei um fármaco aqui, beleza? E ele atingiu 100 de concentração plasmática. 100 o quê? Não sei. 100 de concentração plasmática. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para ele atingir a metade da concentração plasmática. Qual é a metade de 100? 50. Tá bom? É bem aqui, 50. Esse tempo, então, de 4, vamos supor que aqui seja horas, tá? É o tempo de meia-vida do fármaco para que ele atinja metade da concentração. Ah, e depois? Depois de 50, com a metade de 50? 25. 25 ele vai atingir 4 horas depois, porque o tempo de meia-vida dele é... Ou seja, o tempo para ele dividir a sua concentração pela metade é de 4 horas nesse exemplo. Então, 25 e para 12,5, mais 4 horas. Para 6,25, mais 4 horas. Então, isso que quer dizer o tempo de meia-vida. Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente começa a entender, por que tal éster eu tenho que tomar numa frequência menor, por que tal éster numa frequência maior, justamente por conta disso. Se o tempo de meia-vida é maior, ou seja, se eu pegar aqui e botar tipo assim, tá? Beleza? E aí, ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, ele demoraria 12 horas, o tempo de meia-vida seria 12 horas. Se eu tenho um tempo de meia-vida maior, consequentemente, eu não preciso tomar numa frequência tão perto uma da outra, uma frequência tão pequena. Ou seja, em vez de tomar 3 comprimidos no dia, eu tomo 2 comprimidos no dia. Entendeu? Então, justamente isso tem relação, o tempo de meia-vida com a frequência da dosagem que eu vou utilizar. Então, a gente vê os protocolos lá, 1 ml de texto a cada 14 dias para uma TRT, 1 ml de cipionato de testosterona, né, de deposteron. Por quê? Porque o tempo de meia-vida dele vai chegar ali na casa de 8, 10, né, Soares de literatura, dias, a ponto de que, quando eu for tomar novamente, eu vou manter ali na janela terapêutica. Ponto. Da mesma forma, tem a questão do empilhamento. O que é a questão do empilhamento? Se o tempo de meia-vida é de 12 horas nesse caso, tá? 12 horas. E aí eu não respeito o tempo de meia-vida, eu tomei 4 horas depois outro, o que vai acontecer é essa concentração do fármaco, eu vou usar esse gráfico aqui, não, vou usar aqui mesmo. A concentração do fármaco que era para fazer isso, tá? Quando o fármaco tiver, vamos dar um exemplo aqui, tá alto ainda, eu tomo outro, o que vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. E aí eu tomo outro com 4 horas de novo, aí vai fazendo isso aqui. Você está vendo que a concentração que vai atingindo aqui vai aumentando com empilhamento, se eu não respeitar o tempo de meia-vida, por exemplo, ou a frequência de utilização do fármaco, por exemplo, tá? E aí isso leva a um efeito de empilhamento. Por isso que é comum pessoas que utilizam a quantidade, que abusam do esteroide anabolizante, chegarem a fazer o exame dela 8.000 nanogramas por decilitro de testosterona. Sendo que a gente sabe
que o homem, a faixa fisiológica, fica 250, eu vou considerar 300 aqui, né, porque depende da literatura também, 300 a 800, 900, né? É o fisiológico. Aí o cara dá 9.000. Por quê? Porque tem o empilhamento, porque tem outras substâncias, que aí também pode ser identificado como testosterona, enfim. Mas é justamente isso que acontece. A droga vai empilhando ao longo do tempo. Tá? E esse empilhamento, o que pode causar de prejuízo? Beleza, a gente vai falar sobre efeito colateral e adverso, mas digamos que a concentração era para ser aqui, né? E ela já está aqui. Consequentemente, deu um colateral. Desculpa, consequentemente. E deu um colateral. O que vai acontecer? Para esse colateral sumir ou desaparecer, o tempo que vai levar vai ser muito maior, porque a concentração plasmática desse fármaco subiu demais. Tá ok? E aí vem a questão do pico plasmático, que eu também tenho que falar aqui para vocês, né? Que eu botei aqui, o pico plasmático, que nada mais é do que o momento onde vai ter o maior efeito. Vou dar um exemplo. Aplicou lá o enantado de testosterona, a Durateston. O pico plasmático ali é de 1 a 2 dias. Ok? E aí, o que acontece? Aí o pessoal vai lá, toma, né, 1 ml de Durateston, vai fazer o exame e dá 2.500 nanogramas por decilitro de testosterona. Vou dar um exemplo, tá? Isso aí é um caso real. Aconteceu, inclusive, essa semana com um aluno meu. 2.500 nanogramas por decilitro de testosterona. Cara, porra, mas eu tô fazendo reposição hormonal, cara. Não era pra estar tudo isso, não. Não, beleza. Aí o cara, na verdade, não tá fazendo reposição hormonal, não. Minto. Ele tá tomando 1 ml por semana. Mais 1 ml por semana é para estar ali na faixa, 1 ml, né? Botar o termo correto, né? Pelo amor de Deus. Ele está tomando 200 miligramas por semana. 200 miligramas por semana é para o testosterona dele ficar ali na faixa ali de 1.200, 1.300. Aí vai variar da pessoa também da resposta. Vamos considerar aqui 1.200, ok? Porra, deu 2.500. Por quê, cara? Porque você tá aí tomando. Você fez o exame ali 1 dia, 2 dias depois de inserir o fármaco, pô, de tomar lá a sua Deposteron. Então, consequentemente, vai dar maior no exame. Mas se você for medir aqui no 5º dia, no 7º dia, você vai ver que a concentração de testosterona vai estar muito menor, ok? Então, até isso é interessante para saber o quê? Quando você for medir, né, se a pessoa estiver utilizando esteroide anabolizante e for fazer o exame de sangue, é interessante para comparar os valores ela realizar no mesmo dia após a aplicação. Então, se ela fez o exame de sangue 5 dias após a aplicação, o próximo tem que ser também 5 dias após a aplicação. Tá ok? Para não dar essa divergência. Inclusive, é bom esperar descer um pouco, né? Chegar ali próximo à meia-vida da substância para realmente você coletar o exame e ter uma relação mais fidedigna da realidade. Tá bom? Eu trouxe aqui, por exemplo, o enantado de testosterona, tá? E o tempo de meia-vida do enantado de testosterona é de 8 a 10 dias. Tá? A gente vai ver isso aí mais para frente, quando eu falar dos ésteres de testosterona. Tá? 8 a 10 dias, ok? 8 a 10 dias. Bom, se a pessoa faz uma injeção por semana, uma injeção, a gente vai considerar aqui de 200 miligramas de 1 ml, né? Uma injeção de 200 ml, de 1 ml por semana, que dá 200 miligramas de enantato de testosterona, essas 200 miligramas de enantato de testosterona vão ter aqui 140 miligramas de testosterona pura, tá? 140, ok? Lembrando que nosso corpo, o homem, produz de 70 a 100 miligramas por semana, tá? Então, dose suprafisiológica. Tomou. Pô, tomou, beleza. Só que o tempo de meia-vida é de 8 a 10 dias. Antes disso, ele tomou de novo. Pum, tomou de novo. Antes disso, ele tomou de novo. Olha o empilhamento acontecendo aqui. E aí, consequentemente, ele começa a ficar fora da faixa terapêutica, tá bom? Embora esteja podendo ter mais resultados em termos estéticos, de músculo e tal, a chance de efeito colateral aumenta muito mais. Porque ele está acima da faixa terapêutica. Ele está mantendo isso e aumentando dentro do processo de empilhamento. Se ele respeita aqui a meia-vida, você vê que ele tem um pico plasmático. Tá? Tomou. Tem um pico plasmático. Normal, beleza, passou ali. É um momento, inclusive, que pode estourar alguma espinha, quem tem maior predisposição genética a ter espinha e tal, queda de cabelo, enfim, nesse período aqui do pico plasmático. Mas depois ele cai e fica a maior parte do tempo na janela terapêutica. E antes dele descer, para ficar
a situação do homem hipogonádico, né? Começar a ter sintomas de hipogonadismo, que é testosterona ali abaixo do limite inferior, do fisiológico, você aplica de novo. Então, você está praticamente ali sempre na janela terapêutica. Se você começa a tomar uma aplicação dessa a cada 3 semanas, você tem um pico plasmático, você passa a janela terapêutica e começa a não ter o efeito desejado depois, e aí começa a ter problemas. Ou seja, você está utilizando um fármaco para uma reposição hormonal, por exemplo, para ter melhor disposição, enfim, porque precisa, e aí você passa um período aqui, você passa um período bem e outro período se sentindo mal. Então, o fármaco já não está na frequência ideal. E 4 semanas, pior ainda, né? Você vê aqui, quase zerou o bichinho, quase zerou. Falamos de efeito colateral e efeito adverso, qual é a diferença? O efeito colateral é um efeito secundário esperado, tá? Isso aí na teoria, beleza? A gente vai ver, tá, que o efeito colateral, hoje em dia, não é mais utilizado. Por quê? Porque a OMS e a FDA usam o termo efeito adverso de forma mais abrangente. Por que parou de utilizar efeito colateral? Porque isso aí a pessoa começava a negligenciar, a falar assim, isso aqui é um efeito colateral esperado. Meu hematócrito subiu e está ali em 53%, mas é normal, é um efeito colateral. Isso aí é esperado. Ou então meu TGO e meu TGP deu 80 e 100. Isso aí está dentro de esperado, é uma alteração esperada. Então isso aí leva a uma questão mais relacionada à negligência da pessoa. Ela acha que é normal, faz parte do game. E não é bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Mais didaticamente, né, era considerado como efeito colateral, por exemplo, acne e queda de cabelo. É esperado que a pessoa tenha acne e queda de cabelo? Sim. Todas? Não, porque depende de organismo. Mas é um efeito esperado. Inclusive pessoas que não tomam doses suprafisiológicas. Pessoas que tomam as doses adequadas lá, de doses terapêuticas, podem ter também esses colaterais. É um colateral esperado. É um colateral esperado. Tá? É diferente, por exemplo, de um efeito adverso. Os efeitos adversos, teoricamente, quando tinha essa separação, são efeitos potencialmente perigosos, que impactam negativamente o organismo. Não que a acne e a queda de cabelo não vai impactar, mas, por exemplo, uma hipertrofia cardíaca, uma toxicidade hepática, né? Isso aí você não espera que aconteça, assim, de forma como uma queda de cabelo ou uma espinha. Você, na verdade, espera que não aconteça, né? Então, eles são imprevisíveis e podem surgir independentemente da dose e do mecanismo de ação do fármaco. Se você tem uma predisposição genética a ter um problema cardíaco, vou dar um exemplo, se você tem uma predisposição genética a ter o colesterol mais elevado, se você tomar o hormônio, você vai potencializar essa sua predisposição genética. Se você normalmente já tem um hematócrito mais elevado, você vai tomar o esteroide anabolizante e você vai ter um hematócrito mais elevado. Se você já tem uma predisposição para ter uma próstata mais aumentada, você vai tomar o esteroide anabolizante, provavelmente sua próstata vai aumentar mais rapidamente ou antes daquilo que iria normalmente acontecer. Então, tem todo esse ponto. Então, as pessoas esquecem de avaliar isso, né, também. Muitas pessoas começam a tomar o esteroide anabolizante e não fazem nenhum exame antes. Então, apareceu um problema cardíaco. Não, foi o hormônio. Ué. Mas o cara não sabe se já tinha. Tá? E mesmo assim, não tinha, mas ele pode ter uma predisposição genética. E, mas foi o hormônio? Não. O hormônio provavelmente foi um gatilho, né, para acelerar o processo. Mas muitas vezes não tem. É a mesma coisa. Foi o hormônio que deixou infértil. O cara sabe se era infértil? Não sabe. Então, aí quer culpar o hormônio. Muitas vezes ele já era infértil. Tá? Então, é mais complexo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que começaram a fazer exame de sangue antes de tomar o hormônio. Pouquíssimas. Eu realmente não tenho de cabeça. Assim, poucas. Normalmente o pessoal já pega e começa a tomar. Não é? Pode ser resultado de interações medicamentosas, isso pode acontecer, tá? Hipersensibilidade ou predisposição genética, como eu falei. Hoje, então, não é muito utilizado mais o termo efeito colateral, tá? A OMS e a FDA usam o efeito adverso de forma mais abrangente. Mas vocês entenderam, caso utilizem, qual é a diferença? Ele é esperado, mas tem essa parada de, é esperado esse problema, né? É esperado, então, é tolerável. E o outro é inesperado, imprevisível e potencialmente perigoso. Antagonistas e agonistas. O que são agonistas? Eu trouxe essa figura aqui que vai ficar bem legal. Quando o agonista liga no receptor, ele ativa a via, né? Ele tem um resultado esperado, tá? Beleza, que não ficou legal isso aqui não. Deixa eu ver se essa aqui fica melhor. Não, essa aqui. Beleza? Quando o antagonista
conecta no receptor antagonista, ele não vai ativar. Ele não conecta de forma a ativar o receptor, tá? Essa ilustração ficou bem legal, tá? E aí tem a parte se o antagonista ou agonista, você tem agonistas e antagonistas para os diversos receptores. Alguns vão conectar com agonista e outros com os antagonistas. Aí vai ter uma média ativação, uma ativação menor do que se só tivesse o agonista, tá? Ah, mas o que é agonista e antagonista? Agonista é aquela substância que vai se ligar no receptor e vai ter uma resposta fisiológica esperada. Dá exemplo. A molécula de testosterona vai se conectar no receptor androgênico. Então, ele vai dar uma resposta fisiológica. Tá ok? A molécula de testosterona, ela vai se conectar no receptor de estrogênio? Não. Tá? Isso quer dizer que é antagonista? Não, também não. Estou falando, a molécula de testosterona vai se conectar ao seu receptor androgênico. Vai dar uma resposta fisiológica? Vai. Tá? Então, aí a gente tem, por exemplo, outros casos. Cafeína no receptor de adenosina. Pau. Beleza? Então, a gente tem alguns efeitos que são agonistas. Um que é bem interessante, na TPC, a gente usa normalmente um fármaco chamado HCG, a gonadotrofina coriônica. Esse HCG, o nosso eixo está inibido. A gente vai ver isso na fase de fisiologia. Fica inibido com o esteroide anabolizante. Então, consequentemente, o nosso corpo não produz esteroide anabolizante. Desculpa, nosso corpo não produz mais testosterona, porque o eixo está inibido. E aí, o testículo fica adormecido. Porque a gente não tem mais a liberação, uma liberação ínfima, né, bem menor, de LH e FSH. Então, no testículo, a gente tem lá, por exemplo, o receptor de LH, para a produção de testosterona endógena. Mas eu não estou liberando o LH. Tá? Ou seja, eu estou produzindo muito pouco a testosterona endógena. Eu quero voltar a produzir. É muito utilizado no TPC. Parei de tomar hormônio. Eu quero voltar a produzir mais rápido. A gente utiliza o HCG, porque ele se liga, ele é agonista do receptor de LH, e ao ele ser agonista do receptor LH, ele exerce uma resposta fisiológica semelhante a como se fosse o LH, fazendo a produção de testosterona no nosso testículo naturalmente aumente. Tá? Não estou dizendo que vai aumentar de forma significativa, que só precisa de uma vez para voltar. Tá? Isso é um tratamento que acontece. Então, porque o HCG ele funciona como agonista do receptor de LH. Ou seja, ele age como se fosse, ele ativa aquele botão como se fosse um receptor de LH. Tá? Beleza. Antagonista. O antagonista ele bloqueia a ação dos receptores. Então, ele vai se conectar ao receptor e ele vai bloquear a ação. Não vai ter ação fisiológica. Vou dar um exemplo. Tamoxifeno. Tamoxifeno ele é muito utilizado para diminuir a chance, o risco ou até a sensibilidade dos mamilos para evitar a ginecomastia. Por quê? Porque o tamoxifeno ele é um antagonista do receptor de estrogênio na mama. Na mama, tá? Nas glândulas mamárias. Ele é um antagonista dos receptores de estrogênio nas glândulas mamárias. Mas em outros tecidos do corpo ele funciona como um agonista. Tá? Isso é interessante. Como a gente está pensando na parte de ginecomastia, então aí a gente utiliza normalmente o tamoxifeno, porque ele vai ser um antagonista do receptor. Ele não vai deixar o estrogênio, se a gente tiver o estrogênio aqui, tá? Ele vai impedir que o estrogênio se ligue. Ou vai ter essa questão de ter uma ativação menor. Consequentemente, a chance de ter ginecomastia é menor. A sensibilidade dos mamilos diminui. Ok? Efeito primário e secundário. O efeito primário, isso aqui é mais óbvio, né? É aquilo, a ação principal terapêutica. Você vai usar a testosterona para aumento de massa muscular. Ok, é isso que a gente quer, a gente está utilizando para isso. Entretanto, existem efeitos secundários que podem ser desejados ou indesejados, maléficos ou benéficos, né? Ou seja, ele pode agir aqui na parte neurológica, aumentando a agressividade, né? Causando problemas de socialização, depressão, dependendo do esteroide anabolizante, tá? Que é um efeito secundário, um caso maléfico. Aumento na massa óssea, em alguns casos é benéfico, outros casos pode não ser benéfico. Produção de proteínas hepáticas, tá? Espessamento das cordas vocais, estímulo para a produção de células vermelhas, hemácias, que isso aqui vai aumentar a questão do hematócrito, tá? O hematócrito nada mais é do que como se fosse a viscosidade do nosso sangue. Quanto maior o hematócrito, né, que é a medida de densidade, ou seja, a quantidade de glóbulos vermelhos pelo plasma sanguíneo, quanto maior o hematócrito, mais grosso está o nosso sangue.
Se o nosso sangue está mais grosso, nosso coração tem que fazer mais força para bombear. Se está fazendo mais força para bombear o coração, ele fica mais cansado. Então, tudo tem correlação. A gente vai ver isso na parte também de efeitos colaterais, efeitos adversos causados pelo uso de esteroides anabolizantes, tá? Então, eu citei aqui como exemplo, o aumento da libido é um efeito secundário que para muita gente é benéfico. O pessoal normalmente gosta, né? Mas o aumento do hematócrito, ele é um indesejado. Ele não é algo que o pessoal gosta. Esse seria o efeito secundário. Ou seja, você usa o medicamento, o esteroide anabolizante, para aquele efeito, para aquele resultado, mas outras questões podem acontecer, desejadas ou indesejadas. E é isso, pessoal. Essa primeira parte são conceitos básicos. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem que ter esses conceitos aqui firmados, né? Ou seja, a gente tem que ter um entendimento mínimo desses conceitos justamente para que a gente possa progredir no assunto, para que a gente possa progredir no nosso entendimento, para que a gente pare de ser um papagaio e comece a ter uma análise crítica daquela informação que aconteça. Porque sem essa base aqui, e aí? Quando falar a meia-vida do fármaco é tanto, não é? Ah, o pico plasmático atinge em tanto, empilhamento, metabolismo de primeira passagem, vai ficar doido. Vai falar, vai repetir. Igual eu vejo muita gente repetindo, sem nem entender o assunto, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai trazer a parte de fisiologia, a gente vai trazer a parte das classes que a gente tem dos esteroides anabolizantes, a gente vai falar de um por um, vai falar dos efeitos colaterais, a gente deve falar também sobre TPC, né? Tá na programação aqui, não sei quando vai acontecer, mas então aguardem que a gente realmente vai tratar aqui passo a passo desse mundo, desse universo, né, que está muito no hype agora, que é a questão dos esteroides anabolizantes. Lembrando que tem que tomar cuidado, lembrando que é sempre fundamental ser acompanhado por um médico, né, para justamente entender e evitar que problemas possam acontecer. Tá ok? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.